Fundo verde com um retângulo branco centralizado. À esquerda, em letras verdes, didática, desvendando a BNCC da computação e o pensamento computacional. Semana 4. À direita, foto quadrada de uma estante com livros enfileirados. Figuras verdes e quadradas circundam a foto. Olá, sejam bem-vindos à nossa aula de didática. Simone Telles, professora. Mulher branca e alta, tem cabelos longos, ondulados e ruivos que estão soltos abaixo dos ombros. Ela usa blusa preta com blazer branco, calça e botas pretas. Sentada em uma poltrona, ela está no estúdio da Univesp, com puffs em tons de azul e fundo amadeirado. A professora segura 2 super-heróis em miniatura: Capitão América, boneco de máscara azul, e Homem-Aranha, boneco de máscara vermelha. Eu acho que hoje, antes de começar de falar ou de iniciar algo sobre nosso objetivo de aprendizagem e falar sobre a nossa convidada, eu dou um desafio para vocês. Por que que a professora Simone está segurando o Capitão América e o Homem-Aranha? E por que que a Luciene, que é a nossa convidada de hoje, trouxe o Thor? Luciene é branca, tem cabelos loiros e lisos na altura dos ombros, usa óculos de grau de armação roxa, camiseta azul escura com estampa de 3 personagens humanoides e uma nuvem, calça jeans e tênis branco. Ela sorri e segura a miniatura de Thor, boneco branco de capacete cinza, roupa azul e capa vermelha. Tá? Pois é, sejam bem-vindos e hoje é uma aula muito divertida, uma aula que eu adoro o tema, ele é novo pra gente. Eu trouxe uma pessoa muito importante, tá? Da escola também, Ângelo Biso, mas eu trouxe a professora Luciene. Luciene, muito obrigada por ter vindo, seja muito bem-vinda. Eu que agradeço. E fala um pouquinho da sua trajetória, né, para as pessoas poderem entender de onde você vem e qual é a relação com o seu tema de hoje, que eu ainda não falei qual é o tema. Bom, eu sou formada em magistério, eu fiz uma coisa que não tem nada a ver com o tema, que eu fiz letras, depois eu fiz pedagogia, fiz algumas especializações na área de educação, olha, tudo a ver, gente, na área de educação ambiental, na área de empreendedorismo e na área de inclusão. Luciene Mara de Lima, professora. Ela segura um tablet. Só que durante todo esse processo, as tecnologias me chamam muita atenção, não porque a gente depende totalmente delas para a sala de aula, mas porque elas encantam os alunos e a gente consegue usar elas em inúmeros momentos para atrair essa atenção. Então, eu fui buscar informações, acabei encontrando uma rede que chama Rede Brasileira de Aprendizagem Criativa e comecei a estudar esse material, procurar teses, entender um pouquinho mais de como tudo funciona. Montei um projeto e comecei a aplicar. Aplicando o projeto, eu fui selecionada pelo DAC, que chama Desafio de Aprendizagem Criativa, uma edição que não temos mais, e consegui fazer um programa de fellowship em 2020 no MIT. A partir daí, as coisas ficaram bem malucas e interessantes. Eu consegui, indo beber da fonte, né? Conheci nesse processo o professor Marcos Borges, que é um professor que vem me auxiliando muito nesse processo de conhecer mais sobre a computação. Que é o nosso presidente, né, da Univesp, atual presidente. E vem me ajudando muito a entender o que é o pensamento computacional, vem me ajudando a construir um material relacionado ao pensamento computacional e aplicando diretamente com os alunos lá da Rede Municipal de Jaguariúna, que é onde eu atuo. Legal, então você tem esse papel, e aí assim, né, é possível, né, e acho que essa é a pergunta, BNCC da computação, né, como que a gente implanta? É possível alguém de letras... Aponta para Luciene. Né, aqui, ó, eu sou de letras e ela é de letras. É possível alguém de letras se inserir nesse universo? É possível uma pedagoga, ela é pedagoga, eu sou pedagoga, se inserir nesse universo? É totalmente possível. E a gente vem para cá hoje para falar um pouco, por isso que eu trouxe a Lu, tá? Que além dela ser a pessoa que trabalha com a formação dos professores da rede de Jaguariúna, ela atua também, né, em sala de aula. E hoje, eu diria para você que para a educação básica, eu trago a Lu sempre como referência do pensamento computacional, mas aí não é só de pensamento computacional, é de BNCC, e aí tem uma pequena confusão aí nessa... Então, assim, vamos começar a explicar que ela preparou um material muito legal. Então, Lu,
Diz um pouquinho para a gente, você prefere começar pela BNCC, depois ir para o pensamento computacional? Eu vou entregar na sua mão. Eu gosto bastante de começar sempre pela BNCC, porque a gente tem que lembrar que é ela o nosso norte. É a partir dela que a gente vai constituir qualquer trabalho em sala de aula e desenvolver qualquer planejamento para chegar à aprendizagem dos alunos. Tá, então, deixa eu assim, só te um minuto. Vamos lembrar, tá? BNCC, nós estamos trabalhando com ela no nosso curso de didática. Então, a gente teve a primeira, eu vou chamar de BNCC geral, né? E depois a gente teve a BNCC, o complemento, que é uma BNCC muito jovem, assim por dizer, tá? Que é a BNCC da computação, que ela não vem apartada, na verdade ela tem que estar integrada à BNCC, e a Lu pode falar isso pra gente, tá? E ela vem para dizer assim, precisamos fazer movimentos diferentes na educação. A professora Simone gesticula enquanto fala. Quando diz a BNCC geral, ela levanta a mão esquerda com as pontas dos dedos unidas e voltadas para cima. Ao dizer BNCC da computação, ergue a mão direita na mesma configuração da outra mão. As mãos ficam lado a lado e quando a professora explica sobre integração, ela junta as mãos ao centro. Logo depois, Simone estala os dedos de ambas as mãos para sinalizar as mudanças na educação. É isso? É isso, e eu vou aproveitar, deixa. A gente está aí em fase de construção de um complemento da BNCC com a inteligência artificial na educação básica. Então, vem novidades por aí, tá? Porque o pessoal que está por trás dessas tecnologias na educação já está mexendo com isso. Mas, o que nós temos de muito fresco... Mas você promete que a gente volta, né? A gente volta, se Deus quiser, a gente volta. Vamos lá. Mas, para falar especificamente da BNCC, desse complemento da computação, a gente entende a necessidade da computação no dia a dia. E o currículo de computação, ele traz alguns eixos para a gente. Então, o pensamento computacional, ele é só um desses eixos. Porque, na verdade, a gente tem também a tecnologia digital e a cultura digital. A tela é preenchida por um slide de fundo vinho com ícones de um capelo, um livro aberto, uma lâmpada, uma lupa e uma molécula, todos no lado direito. Título do slide: Currículo de computação, seguido de um diagrama circular composto por duas camadas em volta de um círculo azul marinho ao centro e com o texto Etapas da Educação. Na primeira camada, ao redor do círculo, 3 partes coloridas. Na diagonal superior esquerda, em laranja, Cultura Digital. Na diagonal superior direita, em azul claro, Tecnologia Digital. E abaixo do círculo, em verde claro, Pensamento Computacional. Na segunda camada, que compõe a borda externa do diagrama, 10 partes agrupadas conforme os itens e cores da camada anterior. Na diagonal superior esquerda, em tons de laranja, Tecnologia e Sociedade, Cidadania Digital, Letramento Digital. Na diagonal superior direita, em tons claros de azul, Representação de dados, Hardware e Software, Comunicação e Redes. E na parte inferior, em tons claros de verde, Reconhecimento de padrões, Decomposição, Algoritmos, Abstração. Tá. A gente está conseguindo mostrar, tá lá, né? Está mostrando, tá. Isso. Então, vamos lá. Então, a gente tem a BNCC da computação, nós temos 3 eixos que trazem as diretrizes da BNCC. Isso. Um primeiro eixo, pensamento computacional. O segundo? O cultura digital e tecnologia digital. Legal. Hoje, especificamente, a gente vai falar um pouquinho mais da questão do pensamento computacional, porque de tudo que nós temos aqui, quando a gente fala de cultura e tecnologia digital, a gente já consegue relacionar muitas coisas do nosso dia a dia, por mais que a gente não tenha domínio. Mas a gente usa internet, a gente usa Wi-Fi, a gente usa uma pesquisa, a gente usa o celular que todo mundo tem hoje. Mas o que é mais complexo ainda dentro desse complemento da BNCC é o pensamento computacional, porque só pelo nome computacional, muitas pessoas pensam que é só para quem trabalha com computador. Então, não tem por que a gente ensinar o pensamento computacional, porque eu não uso para programar, eu não vou ser programador. Quando, na verdade, esse eixo ele traz para a gente 4 questões para se pensar aí, que é o reconhecimento de padrões, decomposição, algoritmos e abstração. Novo slide com o título Mas, afinal, que eixos são estes? Abaixo, uma parte do diagrama anterior. O eixo computacional com os itens: reconhecimento de padrões,
decomposição, algoritmos e abstração. Na sequência, 3 ilustrações. À esquerda, um garoto sentado olha de canto com expressão de dúvida no rosto. Ele tem pele marrom clara, cabelo castanho escuro e encaracolado, usa camiseta verde e segura um lápis sobre um caderno aberto. O olhar do menino está voltado para o canto superior direito, onde está um ponto de interrogação vermelho. Ao centro, a segunda imagem. Sobre fundo amarelo claro, 3 pontos de interrogação amarelos. E à direita, a terceira ilustração. Menina em pé com um ponto de interrogação cinza claro próximo à cabeça. Ela olha de canto e está com uma das mãos sobre o queixo. Usa vestido verde com listras horizontais brancas, bolero cor-de-rosa, meias amarelas e tênis laranja. Para explicar isso... É isso que eu ia falar. Para explicar isso, agora deixa eu te fazer. Então, peraí. Vamos tirar o mito. Pensamento computacional não tem nada a ver ou com saber programar. Por exemplo, eu odeio pensamento computacional. Se alguém falar, né, eu odeio. Ah, por que você odeia? Eu não gosto de computador, eu não gosto de tecnologia, e não tem nada a ver. Na verdade, tem uma correlação, mas não tem nada a ver. Se tornar um programador. Não, nós temos vários autores hoje. A primeira autora, inclusive, foi a Wing, que defende que o pensamento computacional, ele é o ato de você pensar num problema e resolver isso. Ou seja, a partir do momento que, né, você levantou da cama e tem que escovar o dente, você tem que fazer um processo de um passo a passo na sua cabeça para executar ou escovar o dente. Então, isso já é o pensamento computacional. Você não precisa estar com um computador, porque esse pensamento é a capacidade de resolver problemas do dia a dia. Então, quando a gente fala em pensamento computacional na educação, eu estou falando de uma forma, eu vou tomar cuidado com os nomes, porque a gente tem toda uma base teórica aí, né, gritando de alguns lados, mas assim, eu vou pensar numa forma de esquematizar, de uma forma de representar esse aprendizagem, né, que as pessoas têm na área principalmente de computação e trabalhar com essa aprendizagem sistematizada em etapas. Exatamente. É isso. Então, tem o problema, preciso entendê-lo, preciso resolvê-lo, preciso criar um caminho para chegar até lá. Nós falamos agora de pouco nos bastidores. Olha que legal, você já está me dando os pilares aí, né? Como é que é? Tem um problema. Aí eu preciso entender qual é esse problema para eu decompor isso, eu reconhecer os padrões que eu tenho nesse problema, o que eu tenho de igual ou não, eu pensar em abstrair o que não me serve, eu tirar o que não me serve e focar só naquilo que eu posso fazer de uma forma mais sucinta para eu chegar à resolução. Essa resolução é chamada de algoritmo. A resolução é como chegar lá, né? Isso, exatamente. Cheguei lá no final, é dessa forma que eu vou fazer, eu executo e vai dar certo. Executo o quê? O programa, o passo a passo. Por isso que não depende do computador. A gente volta aí para a sala de aula, eu posso utilizar esse passo a passo para dar uma aula. Perfeitamente. Executar o planejamento, por exemplo, preparar um planejamento de aula é executar o pensamento computacional. Por quê? Porque quando eu pego o planejamento, eu vou olhar o quê? Qual que é o meu currículo? O que eu tenho que aplicar? Eu identifico a habilidade, quer dizer, eu estou decompondo o meu problema. Hoje eu tenho a habilidade de ensinar operação matemática, vamos pensar em adições, para alunos de 4º ano. Como que eu trago isso para o meu planejamento? Então, aí eu já fiz o quê? Eu estou fazendo a decomposição. Eu tenho esse problema, eu tenho que ensinar adição. Aí eu vou reconhecer padrões. O que os meus alunos já sabem de adição? Eles já conhecem números? Eles já conhecem valores? Eles já fazem adição de alguma forma? Então, eu estou reconhecendo o que eu posso já utilizar aí. O que tem de igual com outros aspectos que eles já sabem para eu poder criar um caminho? Tá. A abstração é o quê? Descobrir tudo que eles sabem, eu limpo, enxugo e falo, não, isso aqui é a essência que eu preciso. Eu vou trabalhar isso aqui. Criei um passo a passo para isso, terminei a minha aula, estou com o meu planejamento pronto. Apliquei o planejamento pronto, eu tenho um algoritmo, eu tenho um planejamento que é o meu algoritmo do pensamento computacional. Então, na verdade, é o seguinte, os nomes, porque a gente tem toda uma base de entender como as pessoas que trabalhavam ou que atuam na área de computação pensam e desenvolvem o raciocínio lógico. Então, os nomes, às vezes, eles são assustadores, né? Você fala, imagina, algoritmo, imagina eu.
como que eu jamais imaginei que eu desenvolveria um algoritmo? Na verdade, eu trago uma solução, daí a gente faz isso todo dia, não usando o computador, tá? Essa é a ideia. Então, assim, vamos esquecer, nós vamos falar os nomes agora, porque vocês precisam entender esses nomes, mas de uma certa forma, tira o preconceito, tira o medo, vocês já viram isso na aula de pensamento computacional, e agora tentar entender com tranquilidade. Então, assim, pensamento computacional, tira o computacional para não se assustar, foca no pensamento, foca naquilo que a gente pode fazer de melhor para que a nossa aula seja, e agora eu vou no ponto, e aí ela vai explicar o pensamento, para que a nossa aula seja ativa. E aí dá para fazer ponte de pensamento computacional com metodologia ativa, com aprendizagem criativa. Luciene assente com a cabeça. Com tudo isso, né? Totalmente, porque a partir do momento que a gente começa a identificar os processos e dar liberdade para o aluno criar processos diferentes do nosso, porque, por exemplo, eu posso fazer uma massa de bolo hoje de um jeito que vai dar certo e o aluno pode fazer do outro jeito. E aquele caminho que ele criou, ele está pensando ativamente em como reformular aquele processo e chegar a uma resposta também. Então, a arte de criar um planejamento, por exemplo, onde eu estou imaginando como que eu vou engajar o meu aluno, cada um tem a sua arte. Então, a gente está executando o tempo todo o protagonismo, não só do aluno como do professor. Na Então, tela tá aqui... tudo interconectado. Então, vamos seguir o passo a passo da tela, porque a gente já falou de muitos conceitos, então vamos recapitular, porque eu sei que não é tão simples. Então, vamos voltar ali daquela tela bonitinha, onde você começa a explicar para a gente pensamento computacional, e agora vai, eu vou ficar bem quietinho. Novo slide intitulado Decomposição, com texto em letras brancas. Tenho uma bicicleta e preciso arrumar. O que fazer primeiro? Em um quadrado branco, ilustração de uma bicicleta com um quadro vermelho, selim e guidão pretos. Abaixo da imagem há o texto Bicicleta completa, em letras pretas. No slide seguinte, ilustração composta por 4 quadros. Em 3 deles, há um esboço da estrutura completa da bicicleta em um tom mais claro e alguma parte destacada em vermelho. Quadro superior esquerdo. A bicicleta completa com quadro vermelho, selim, guidão e rodas pretas. Quadro superior direito. Esboço da bicicleta completa com o quadro em vermelho. Quadro inferior esquerdo. Esboço da bicicleta completa com as rodas em vermelho. Quadro inferior direito. Esboço da bicicleta completa com a correia em vermelho. Bom, nessa tela a gente consegue enxergar uma bicicleta e a gente precisa arrumá-la. Então, o que nós vamos identificar primeiro nesse momento? Pensando na decomposição do problema, para a gente identificar o que de fato a gente precisa resolver, então o primeiro processo, que é o de decomposição, a gente vai olhar para a bicicleta e vai ver quais são as partes que ela tem. Então nós temos aí um quadro, nós temos rodas, nós temos correia, entre outras partes que ela também tem se a gente for esmiuçando. Essa é a parte da decomposição, que é o primeiro pilar lá do pensamento computacional. Agora a gente vai identificar os padrões que essa bicicleta tem. Então veja, essa bicicleta, por exemplo, tem 2 rodas, ela tem lá os 2 guidões, ela tem os aros. Então a gente identifica o que há de igual, reconhecemos os padrões. A partir disso, a gente já sabe que o problema é, neste caso, tá, o pneu que está furado. Tá. E nós já sabemos que ela tem dois pneus. Então a gente vai ter que criar um caminho, que é esse caminho da abstração, que a gente vai tirando tudo que a gente não precisa. Se o problema é o pneu, a gente precisa pensar no quadro? A gente precisa pensar no guidão? Não, a gente não precisa. Então a gente começa a tirar essas outras partes que não importam. Isso é o terceiro pilar, que é o da abstração. E a partir disso a gente vai criar um passo a passo para que a gente consiga resolver o problema do pneu furado. Trocamos o pneu. Como a gente faz isso? Olha, a gente vai ter que tirar parafuso, a gente vai ter que tirar essa roda, a gente vai ter que olhar a câmera dessa bicicleta. Fizemos toda essa troca, pneu bonitinho de novo, temos o algoritmo, que é a resolução do problema. Então veja, aqui nós não temos nada de computador. É um problema comum que a gente enfrenta no dia a dia. Fui andar de bicicleta no final de semana, furou o meu pneu, eu tive que fazer toda uma leitura do que tinha acontecido e cheguei ao meu propósito final, que era conseguir trocar o pneu. Isso é pensamento computacional, sem computador. E aí você está me falando uma coisa que eu vejo, eu tenho uma filha adolescente, né? E às vezes eu peço para ela me dar alguma solução, ou peço ajuda para alguma coisa, e eu sinto que o jovem ele não consegue chegar.
E a nossa dificuldade é chegar para te ajudar a resolver um problema. Então, quer dizer, é aquilo que a gente conversou hoje, nós vamos voltar para alguns temas que são importantes. Protagonismo, vivenciar a prática e como fazer isso. O pensamento computacional traz isso, não traz, Lu? Exatamente, da forma mais pura e intrínseca que nós temos. E pensar isso e oportunizar, por exemplo, esse mesmo problema para alunos de 5º ou 9º ano, onde a gente traz uma bicicleta na vida real e mostra que é esse o problema para resolver. A gente vai identificar nos grupos, fazendo na prática, cada um de uma forma diferente. Vai ter o aluno que vai tentar trocar o pneu ali com a bicicleta, ainda com um quadro ali, o aluno que vai tirar primeiro o quadro, aquele que vai partir das porquinhas. Então, quando a gente está propondo isso para o aluno, a gente está deixando que ele o quê? Que ele crie estratégias. Porque se a gente é muito passo a passo, sempre pronto, acontece esse problema aí. Na hora de resolver um problema que sai do cotidiano, eu não consigo resolver. Não, porque a gente não consegue dividir, a gente não consegue decompor, gente. Entendeu? Veja, a gente está sempre num mundo, em algo tão gigante. E, de fato, se você perguntar ou pegar hoje uma bicicleta, testa aí. Você que já está fazendo estágio ou que já está em sala de aula, essa é a sua segunda graduação, eu testaria hoje. Luciene assente. Eu acho que eu levaria para uma sala de aula uma bicicleta com pneu furado. Exatamente. E perguntaria para os vários anos como você faria para trocar o pneu. E eu acho que falta isso para a gente poder mostrar. Quando a gente fala da história da resolução do problema, porque todo mundo fala para mim, você tem que ir a algum lugar, identificar um problema e resolver o problema. Eu falo assim, mas não tem problema. Tira a história, problema, são todos nomes. Vai lá e vê a dificuldade, vê uma coisa que não está acontecendo e veja como você pode ajudar. Traz uma bicicleta para o aluno, qual é a dificuldade? Dificuldade de trocar o pneu. Esse é o tal do problema, né? E aí, assim, quando você trabalha... E aí a ideia que outro nome que vem na nomenclatura, na teoria, é o pensamento lógico. Pensamento lógico, gente, é você poder observar e ver a maneira... Lógico, eu não sei se é criativo. Então, crítico de olhar como que o outro está fazendo e como eu estou fazendo, o que se encaixa melhor. Sabe aquela coisa de você colaborar depois, porque eu comecei a trocar minha bicicleta e eu estou enroscada aqui. E você já trocou tudo, já resolveu, o seu pneu está trocado. Então eu pergunto para você, como você fez? Essa questão da colaboração, o trabalho em pares, trocar informações, ela aguça o meu lado criativo, que eu não consegui olhar ali, eu não consegui ver lógica em como trocar. Você trocou. Então a gente faz um conjunto, a gente tem numa mesma atividade um conjunto de habilidades que elas vão muito além só do pensamento computacional. Ela vai para o lado da inovação, o lado da criatividade, das soft skills, para outras habilidades que estão implícitas ali. Na verdade, eu tenho assim, gente, é uma coisa tão... Aquilo, de novo, os nomes são complexos, mas é uma coisa tão gostosa de se ver. Ela é tão encantadora porque eu estou, de uma certa forma, sistematizando, mostrando para o outro que é possível. Porque, assim, de novo, eu não quero mais aquele aluno passivo que ele fica esperando... você dá a solução para ele, entendeu? Porque assim, por que ele não tem? Por que a gente às vezes não consegue achar a solução? Porque a gente não tem nem criatividade para chegar lá. É isso, Lu. Não foi oportunizado. O bem da verdade é isso. Por isso que há uma crítica tão forte com relação ao instrucionismo. Porque se você só dá instruções e o aluno tem que executar naquele mesmo formato, daquele jeito, você sendo o centro e não ele, como que ele vai ter espaço para criar? Como ele tem espaço para pensar? Ele não tem, ele só reproduz. Então, a ideia de entrar com as metodologias ativas, com a própria abordagem do construtivismo, da aprendizagem criativa, de colocar o aluno ali como centro, independente dos nomes, como você já disse em outras aulas, independente do nome, você coloca o aluno naquele processo e deixa ele pensar. Muitas vezes o que acontece em sala de aula que a gente encontra com frequência é assim, uma necessidade do professor vir preparar uma aula e ter que ser executada passo a passo. E não é assim que funciona. Ele tem que ter esse espaço para refletir, para pensar diferente. Um outro exemplo bobo, e assim, veja, a gente está falando de pensamento computacional, mas um exemplo muito tranquilo de se reproduzir na escola, por exemplo. Distribuir palitos de sorvete e pedir para os alunos montar pontes sem ter cola. É uma brincadeira até de Leonardo da Vinci. E o aluno fica olhando para aqueles palitos e ele não consegue fazer nada. Por quê? Porque a capacidade de pensamento computacional dele, a capacidade de resolução e de criatividade dele, não tem um repertório
porque ele não foi repertoriado. Ele foi sempre induzido a reproduzir coisas. A partir do momento em que você abre um livro de literatura e conta sobre a obra de Leonardo da Vinci e mostra tudo o que ele criou e disponibiliza, por exemplo, links de vídeos para os próprios alunos pesquisarem e entenderem como funciona, você pode voltar uma semana depois e dar o mesmo desafio. Vai acontecer, mas por quê? Porque você repertoriou. Você deu um espaço para que o aluno realmente seja criativo, seja crítico, seja leitor, seja pesquisador. Então, são coisas que a gente precisa reformular na sala de aula. E tudo isso é pensamento computacional. Agora, mas isso aí não vai virar um programa de computador. Não, a não ser que eu queira que vire, a não ser que eu pegue essa bicicleta que nós usamos de exemplo agora, ou a ponte, e eu crie todo um passo a passo na linguagem de computador que eu escolher. Hoje em dia é muito comum o Scratch, por exemplo, que é uma linguagem de blocos extremamente acessível, ou até num Python ou outro programa, e faça toda essa resolução. Mas eu já não preciso ser um programador para fazer isso. E nem precisa que você seja um programador para fazer isso. O que precisa é esse pensamento crítico, esse pensamento inovador, que busca, que pesquisa, que alia, que resolve. Mas para isso a gente precisa ir para as metodologias ativas. Gente, eu honestamente, assim, por isso que eu trouxe a experiência das professoras da Escola Ângelo Bizzi, por isso que eu estou muito encantada, desde que eu conheci o trabalho da Luciene, tá? De identificar isso, que de novo, é uma maneira, né? A gente está sistematizando não o conhecimento, mas a gente está sistematizando possibilidades. E você falou uma coisa importante, que eu estou sempre tocando no ponto da didática, que é o como fazer. Na verdade, o como você precisa de repertório, o como você precisa estudar, o como você precisa investigar. Uma aula, ela não sai assim, do como, né? Ela tem um passo a passo muito maior. Mas eu já vou para o nosso encerramento, que hoje eu acho que a gente passaria amanhã, à tarde, à noite, e nós vamos voltar para cá, né? Mostra as miniaturas. Oh, meu Deus! O que o Capitão América faz aqui, o que o Homem-Aranha faz aqui, o Thor faz lá. Luciene mostra Thor. Esse enigma você vai descobrir daqui a pouco, na nossa próxima aula, quando a Luciene vai fazer uma atividade junto comigo. Então, a gente vê você daqui a pouquinho, tá bom? Obrigada. Sobre fundo branco, 2 retângulos vinho e cinza alternam-se nas laterais. No centro da tela, os créditos em letras pretas. Governo do Estado de São Paulo, Secretaria de Ciência, Tecnologia e Inovação. Universidade Virtual do Estado de São Paulo, Univesp. Presidente Marcos Borges. Diretora acadêmica Simone Teles. Audiodescrição: roteiro Yara Forastieri. Revisão Keiko Trida. Consultoria Lara Souto. Gravação Leandro Ribeiro. Narração Valéria Grilo. univesptv.com.br